Já reparou como um cachorro pode ser tudo o que você precisa em um dia difícil? Quando ninguém parece entender, ele entende. Quando você sente que está só, ele está ali. Não importa se você está sorrindo ou em lágrimas. Ele continua ao seu lado com aquele olhar que diz: eu estou com você. Mas e se eu te dissesse que isso não é apenas fofura? Que esse amor, essa presença, essa lealdade tem algo de divino? Que talvez sem saber seu cachorro esteja sendo usado por Deus para tocar o seu coração. Hoje eu quero te mostrar algo poderoso. Vamos conversar sobre como o amor de um cão pode refletir o amor de Deus. E talvez, ao final deste vídeo, você perceba que aquela criatura de 4 patas que te olha com tanta ternura é um recado do céu. Digite amém nos comentários se você já foi consolado pelo seu cachorro e fique comigo até o final. Porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga o amor de Deus e o papel silencioso que um cachorro pode ter na sua vida espiritual. É fascinante pensar que até mesmo aquele cachorro que late sem parar para o carteiro pode carregar um propósito divino. A Bíblia nos mostra, desde Gênesis 1:25, que Deus criou cada animal com intenção, detalhe e amor. E isso inclui sim o seu cachorro. Em Provérbios 12:10, aprendemos que o justo cuida bem dos seus animais. E isso vai muito além do prato cheio de ração ou da água fresca. Esse cuidado revela uma conexão espiritual profunda com Deus. Uma espécie de termômetro da nossa humanidade. Quem cuida com carinho de um cachorro, mesmo quando ele faz bagunça, espelha um traço do caráter compassivo de Jesus. Os cães têm um lugar especial no coração das pessoas, e talvez por isso sejam tão simbólicos na nossa caminhada espiritual. Eles são leais, atentos e têm uma capacidade única de amar, sem esperar nada em troca. E não é isso que a Bíblia nos ensina sobre o amor ágape. Quando olhamos para a fidelidade de um cachorro, podemos lembrar da fidelidade de Deus para conosco. Billy Graham falava com frequência sobre como até os aspectos simples da criação revelam o Criador. Um cachorro que corre ao seu encontro depois de um dia difícil pode ser mais do que um animal. Pode ser um lembrete do cuidado de Deus em forma de 4 patas. Há pessoas que dizem que os cães entendem quando estamos tristes. E de certa forma, é verdade. Eles têm uma sensibilidade que desafia até a lógica. E aqui entra um ponto poderoso. A criação, inclusive os cães, manifesta atributos de Deus. Quando você se vê confortado pelo olhar do seu cachorro em dias escuros, talvez esteja vivenciando um pedacinho do que Jesus chamou de paz que excede todo o entendimento. Esses momentos, aparentemente simples, são revelações discretas da presença divina. O significado dos animais na Bíblia é vasto, e não há por acaso o fato de cães estarem ali em contextos simbólicos e também de proteção. A verdade é que Deus não desperdiça nenhum detalhe. Se ele vestiu os lírios do campo com tamanha beleza, imagina o que ele colocou de valor em um animal tão próximo do ser humano quanto o cachorro. No plano divino, nada é supérfluo. Cada latido, cada corrida no quintal, cada cochilo aos pés do dono pode ser parte de um propósito maior. E se aprendermos a observar com atenção, veremos que até no comportamento de um cachorro há lições escondidas para quem tem olhos espirituais. Mas talvez o que mais impressiona é o que esses animais nos revelam sobre o cuidado contínuo de Deus em nossa jornada. E é sobre isso que começamos a entender melhor no próximo ponto. É impressionante como um cachorro pode ensinar mais sobre a vida espiritual do que muitas palavras ditas em um sermão. Quem observa com atenção o olhar de um cão, aquela entrega sincera e despretensiosa, começa a entender um pouco mais sobre o amor incondicional que Deus tem por nós. A Bíblia, esse livro vivo que transforma, nos mostra que Deus usa todas as criaturas para ensinar lições profundas.
E se Jesus nos mostrou, com sua própria vida, que tudo está sob o controle do Pai, então até o latido de um cachorro carrega um propósito, mesmo que às vezes atrapalhe um culto online. Alguns dizem que os cães são apenas animais de estimação, mas quem tem um em casa sabe que eles têm um senso quase sobrenatural de perceber quando estamos tristes ou aflitos. Isso não é apenas instinto, é sensibilidade espiritual, algo que a Bíblia e Billy Graham sempre exaltaram nas criaturas de Deus. O cachorro, nesse contexto, se torna um instrumento divino para ensinar sobre fidelidade, empatia e serviço silencioso. Não à toa, tantos cristãos sentem que Deus fala com eles até mesmo nas ações simples do seu cãozinho. Se pararmos para pensar, o cachorro nos ensina sobre estar presente, sobre escutar com o coração e reagir com amor. Exatamente como Jesus fazia com as multidões e com os marginalizados. Quando uma pessoa está emocionalmente destruída, o cachorro se deita ao lado sem pressa. Não exige palavras, não cobra soluções, ele só está ali. Isso é evangelho prático. É por isso que a Bíblia nos leva a enxergar o significado dos animais na Bíblia como parte do plano de redenção e consolo. O cachorro, nesse sentido, é quase uma oração viva. E se a gente quiser aprender com isso, que tal começar prestando mais atenção no modo como tratamos nossos próprios animais? E mais, que tal ensinar as crianças a verem o cachorro não como um brinquedo, mas como um presente do céu? Ensinar que cuidar de um animal é também uma forma de adoração. E olha, talvez da próxima vez que seu cachorro pular em você sem motivo aparente, seja só um lembrete sutil de Deus. Ei, eu tô aqui. Você não está sozinho. Mas isso nos leva a uma outra reflexão, ainda mais profunda, sobre como esses companheiros caninos afetam nosso interior. Há dores que os remédios não alcançam, lágrimas que os psicólogos não conseguem explicar, feridas tão escondidas que nem a gente entende direito de onde vieram. E é justamente aí que entra o poder silencioso e espiritual de um cachorro. Enquanto o mundo exige produtividade, pressa e performance, o cachorro oferece presença, silêncio e afeto constante. Ele não precisa que você sorria para amá-lo. Ele precisa apenas que você exista. E no caos emocional que tantos enfrentam, isso é cura. Muitas pessoas hoje vivem com corações partidos, traumas de infância, rejeições, divórcios, perdas, e não encontram consolo nem nos abraços humanos. Mas então, ali no sofá, de repente, um cachorro se aninha ao lado. E sem dizer uma palavra, começa um processo espiritual, o da restauração da confiança. É como se Deus estivesse dizendo, através daquele focinho úmido e daqueles olhos atentos: eu ainda estou cuidando de você, eu ainda te vejo. E sabe, isso não é bobagem emocional. Diversos estudos já demonstraram que os cães ajudam a aliviar a depressão, diminuir a ansiedade e reduzir o estresse. Mas para o cristão, isso vai além da ciência. É um sinal de que Deus usa até os pequenos seres de quatro patas para nos lembrar do seu amor. Quando Billy Graham dizia que Deus se importa com os detalhes da nossa vida, era disso que ele falava. De um pai que envia consolo de formas inesperadas. A cura da alma muitas vezes começa com pequenos gestos. E um cachorro, sem saber, é mestre nisso. Ele ensina que você pode ter falhado, pode estar quebrado, mas ainda merece amor. E isso é o coração do Evangelho. Não é à toa que muitas pessoas afirmam ter reencontrado o caminho de volta para Deus depois de um momento de silêncio ao lado de um cão. E talvez, neste exato momento, você esteja vivendo uma dor silenciosa, escondida por trás de sorrisos forçados e rotinas agitadas. Se for o caso, preste atenção na presença do seu cachorro. Ele pode estar tentando dizer aquilo que Deus quer sussurrar ao seu coração.
Você não precisa carregar tudo sozinho. Eu estou aqui e vou te curar um pouquinho por vez. Em um mundo onde muitos se sentem invisíveis, ignorados até dentro da própria casa, o cão olha nos olhos do dono como quem diz: você é tudo para mim. E não importa o estado emocional, aparência, sucesso ou fracasso. Para o cachorro, você é o centro do universo. Isso resgata algo profundo em nossa identidade. A sensação de pertencimento, algo que o coração humano tanto deseja. Deus nos criou com esse anseio de sermos amados e aceitos. Mas quantas vezes nos sentimos fora do lugar? Até mesmo na igreja, na família, no trabalho. E então, Deus usa um cão para nos lembrar que ainda temos valor, que somos parte de algo maior, que não estamos sozinhos, mesmo quando nos afastamos de tudo. Pertencer não é apenas estar junto de alguém, é ser acolhido mesmo nos nossos piores dias. O cão faz isso com uma constância que muitos humanos não conseguem. E Deus, em sua misericórdia, usa essa convivência para curar rejeições antigas, restaurar a confiança quebrada e reacender a esperança de que ainda existe um lugar seguro para nós neste mundo e, acima de tudo, no coração dele. O amor humano é cheio de condições. Eu te amo se eu te aceito quando... Já o cachorro ama mesmo quando você falha, quando você chora, quando você grita. O amor dele não se baseia no que você faz, mas em quem você é. E isso se parece muito com o amor de Deus. Um amor que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Jesus nos ama com esse tipo de amor que ultrapassa limites. Ele viu Pedro negá-lo, Judas traí-lo e ainda assim manteve seu plano de salvação. O cão, em sua simplicidade, é um lembrete constante desse amor incondicional. Ele permanece quando todos se vão, ele espera mesmo quando você demora. Ele volta mesmo quando você o afasta, e isso toca a alma. Há um consolo profundo em receber um amor que não exige perfeição. Deus usa isso para reconstruir corações feridos, principalmente daqueles que viveram rejeição, abandono ou críticas constantes. O cachorro é uma ponte para experimentar esse tipo de amor puro e, por meio disso, entender o quanto somos realmente amados por Deus, sem máscaras, sem defesas, sem esforço. Muitas pessoas adotam cães em momentos difíceis, após um luto, uma separação, uma depressão, e sem perceber, aquele animal passa a fazer parte de uma nova história, uma nova fase, um novo começo. Deus age assim, ele entra em nossas ruínas e planta sinais de esperança. E às vezes, esse sinal tem 4 patas e um rabo abanando. A Bíblia está cheia de recomeços. José foi traído, Davi foi perseguido, Elias queria morrer. Mas Deus os levantou. E muitos testemunham que no fundo do poço, quem estava lá era o cachorro, fiel, presente, silencioso. Essa presença não cura tudo de imediato, mas é um passo na direção da redenção. É como se Deus dissesse: ainda não acabou, ainda há algo bom vindo aí. Quando olhamos para um cão que também foi resgatado, muitas vezes vemos uma história espelhada à nossa. Ambos feridos, ambos sobreviventes, ambos em busca de um novo capítulo. E é nessa jornada compartilhada que muitas pessoas reencontram o sentido da vida, da fé e da esperança. Deus usa até as dores para nos unir aos sinais do seu amor. Há momentos em que palavras não ajudam, frases prontas soam vazias, conselhos não tocam, mas o silêncio de um cão deitado aos seus pés tem um poder que o mundo ignora. Ele simplesmente fica ali. E nesse silêncio, Deus sussurra: eu estou contigo. Jesus também sabia o valor do silêncio. Quando Maria chorava aos seus pés, ele chorou junto. Não pregou, não explicou, apenas compartilhou da dor.
E o cachorro, com seu olhar e sua calma, faz o mesmo. Ele não tenta consertar nada. Ele apenas fica. E às vezes, isso é tudo o que a alma precisa para seguir em frente. Esse consolo silencioso é terapêutico. Em meio a crises, pânicos ou solidão profunda, muitos encontram no cão um apoio constante, firme, quase espiritual. E é ali, naquele momento calado e simples, que Deus se manifesta. Porque Ele fala de muitas formas, e uma das mais bonitas é através do silêncio cheio de amor. Um cão pode ser maltratado, abandonado, esquecido. E mesmo assim, quando alguém o acolhe, ele abre o coração de novo. Ele confia, ele ama, ele perdoa. Essa capacidade de esquecer o mal e recomeçar é algo que nos ensina profundamente sobre o perdão que o próprio Deus espera de nós. Perdão que não guarda rancor, mas que liberta. Jesus falou sobre perdoar 70 vezes 7. Não porque Ele quer que sejamos passivos diante do mal, mas porque o perdão é um presente para a alma ferida. O cão, ao perdoar seu antigo dono ou confiar em um novo, está mostrando o que o Espírito Santo pode fazer dentro de um coração machucado. Dar uma nova chance à vida, ao amor, à confiança. Há pessoas que passaram por traumas terríveis, que foram traídas por quem mais amavam e que se fecharam, endureceram, mas ao conviver com um cão que já sofreu e mesmo assim ama, muitas dessas pessoas voltam a acreditar no bem. Deus usa esse gesto simples para abrir portas profundas em corações trancados há anos. É perdão com 4 patas. O cachorro não precisa de muito para ser feliz. Uma bolinha, um carinho, um passeio. E com isso ele nos ensina algo que esquecemos. A alegria está nas coisas simples. Vivemos buscando grandes conquistas, títulos, reconhecimentos, mas nos perdemos de momentos pequenos que aquecem a alma. Um cão, com sua alegria pura, nos relembra isso. A palavra de Deus nos diz para sermos como crianças, e o cão, com sua leveza e entusiasmo, nos conduz de volta à simplicidade da fé. Uma fé que se alegra com o dia, com o pão, com a presença de quem ama. Uma fé que não complica, que não exige demais, que celebra o agora com gratidão. Quando nos permitimos aprender com essa alegria simples, nossa alma também se cura. Saímos do ciclo da ansiedade e entramos na presença, no presente. E nesse estado, conseguimos ouvir mais claramente a voz de Deus, que sempre esteve ali, mas abafada pelo ruído das exigências do mundo. Às vezes, é num latido feliz que Ele nos lembra disso. Quando um cachorro é adotado depois de passar por traumas, ele não confia de imediato. Ele observa, ele testa, mas com o tempo ele se rende, ele se entrega. Isso é uma representação do processo da cura emocional. Não acontece de um dia para o outro, mas com constância, com amor, com presença, o medo vai embora e a confiança retorna. Deus trabalha em nós da mesma forma. Ele sabe que há feridas antigas. Sabe que já fomos feridos por pessoas, por situações, por perdas. E Ele não nos pressiona, Ele espera, Ele continua ali, como aquele cão que se deita ao lado da pessoa ferida. Deus nos acompanha mesmo quando ainda não conseguimos confiar totalmente. Ele entende o processo e com o tempo, assim como o cão começa a abanar o rabo, a correr pela casa e a dormir tranquilo, nossa alma também começa a reagir, começa a sorrir de novo, a acreditar de novo, a amar de novo. E tudo isso é obra de um Deus que cura sem pressa, mas com perfeição. E muitas vezes usa seus instrumentos mais humildes para fazer isso acontecer. Quando todos se afastam, o cão fica. Quando você está doente, deitado, sem forças, ele está lá. Essa lealdade incondicional é reflexo do que Deus deseja que entendamos sobre sua fidelidade. Mesmo quando pecamos, mesmo quando fugimos, Ele permanece, fiel até o fim. Como está escrito, se formos infiéis, Ele permanece fiel.
do IWTM 2:13. Na vida, enfrentamos fases em que parece que ninguém se importa, mas o cachorro está ali, sempre. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Deus envia sinais visíveis de sua fidelidade quando mais precisamos. Um cão não resolve nossos problemas, mas nos lembra que ainda há alguém com a gente e que isso basta para suportar mais um dia. Essa presença constante é uma das formas mais doces de Deus nos ensinar a confiar de novo, pois se um cão consegue ser fiel em todas as estações, quanto mais o nosso Criador, que não falha, não mente e não se cansa de nos amar. O cão, então, se torna símbolo da fidelidade divina, escrita em gestos simples, mas eternos no coração. Mesmo quando são abandonados, maltratados ou deixados em abrigos por anos, os cães continuam esperando. Quando escutam passos, quando veem alguém se aproximando, o olhar deles se enche de expectativa. Isso é esperança. E é exatamente o que Deus deseja restaurar em nós, a capacidade de esperar o bem, mesmo depois de tudo. A Bíblia fala que a esperança não nos decepciona, os 5:5, porque vem do amor de Deus. E um cachorro, mesmo com o coração partido, continua esperando alguém que o veja, que o escolha, que o leve para casa. Ele não desiste da possibilidade de ser amado, ele crê. E isso é poderoso porque nos confronta. Será que ainda esperamos algo bom de Deus? Há pessoas que se acostumaram com a dor e pararam de esperar. Mas ao olhar nos olhos esperançosos de um cão, algo dentro delas desperta. Talvez seja Deus dizendo: eu ainda tenho planos para você. A esperança é a última a morrer, porque é a primeira que Deus planta. E se um cão pode viver com essa chama acesa, nós também podemos. Tem dias em que não queremos conversar, explicar, pensar. Queremos apenas silêncio e companhia. E o cachorro entende isso como ninguém. Ele se aproxima, se deita ao nosso lado e fica, sem cobrar, sem exigir. Apenas está. E essa presença muda tudo. É como se dissesse: eu estou aqui com você. E isso basta. É assim que o Espírito Santo age. Nem sempre ele fala, mas sempre está. Em momentos de dor profunda, de luto, de esgotamento, não precisamos de respostas, mas de presença. E Deus, em sua ternura, muitas vezes usa o cão como símbolo disso. Alguém que não resolve, mas acalma. Que não explica, mas conforta. Esse toque silencioso é um gesto de graça, de amor que não grita, mas que cura. Em tempos de tanto barulho, o silêncio cheio de presença que um cão oferece se torna um bálsamo. E ali, nesse espaço sagrado de companhia sem palavras, sentimos que não estamos sós. Porque onde há amor, Deus também está. O amor de um cachorro é como um eco do amor divino, imerecido, intenso, constante. Você pode errar, se afastar, brigar, e mesmo assim, ele volta, ele perdoa, ele continua amando. É como se nos dissesse: eu vejo quem você realmente é e ainda escolho te amar. Isso é graça, é o amor que Deus tem por nós refletido num olhar peludo e sincero. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4:8, e tudo o que vem dele carrega essa essência. O cão, com sua pureza, é uma dessas manifestações. Ele ama sem saber de onde você veio, o que você tem ou quanto você pode dar. Ele simplesmente ama. E isso nos mostra como também deveríamos amar, de forma mais leve, mais gratuita, mais parecida com Cristo. No fim, o que um cão nos ensina é que não precisamos complicar o amor. Ele é simples, está no estar presente, no perdoar fácil, no comemorar sua chegada, no esperar sua volta. Assim é o amor de Deus por você, sempre presente, sempre fiel, sempre esperando a chance de mostrar que nunca desistiu. Mesmo quando você pensou que estava só. Talvez você nunca tenha parado para pensar como um simples cachorro pode ser um instrumento de Deus.
Mas hoje, ao ouvir tudo isso, seu coração foi tocado. Porque em cada lambida, em cada gesto de carinho, em cada silêncio ao seu lado, havia uma mensagem do céu. Você é amado, você não está só, eu estou aqui com você. Se Deus foi capaz de usar um animal para tocar sua alma, imagine o quanto Ele quer usar a sua palavra, o seu espírito, a sua presença para curar, restaurar, renovar sua vida por completo. Talvez você tenha se sentido esquecido, rejeitado, ferido. Mas hoje o Pai te chama de volta. Ele te ama com um amor puro, leal e eterno, mais ainda do que qualquer cão pode expressar. E se você sentiu Deus falar com você hoje, então escreva aqui nos comentários: eu recebo esse amor. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sentir esse toque. E lembre-se, às vezes, Deus escolhe os mensageiros mais improváveis, e um deles pode estar abanando o rabo ao seu lado.